aí, consumidor, seja bem-vindo ao Pod Doutor. Nós estamos aqui hoje com alguns convidados ilustres. Meu nome é Caleb Marcos, estou aqui com a Ana Sueli, a Romana Messias e o Henrique Rodrigues. E hoje nós vamos tratar um pouquinho do direito do consumidor. E o que é o direito do consumidor, né? Nada mais, nada menos do que os princípios e as regras jurídicas que norteiam as relações de consumo, ou, em outras palavras, as relações entre consumidor e fornecedor de produtos e também de serviços. Para iniciar, né, nós temos aqui algumas perguntas que foram direcionadas a nós por vocês, né? Acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo foram quem fizeram essas perguntas, e nós vamos aqui, né, escolhemos algumas para poder tirar essa dúvida. E hoje nós estaremos tratando desse direito do consumidor no nosso dia a dia, né? Você que às vezes tem uma dúvida aí, no meu caso prático, como é que eu vou aplicar o direito do consumidor? Nós vamos tirar algumas dessas dúvidas e eu vou fazer a primeira pergunta à Romana. Romana, boa noite, tudo jóia? Tudo bem. Nós vamos aqui com a primeira pergunta. Responda para nós, Romana. Comprei um produto com defeito. O que fazer? O que fazer, né? Então, no caso que você, consumidor, comprou um produtinho aí com defeito, existem dois tipos de produto, né, no mercado. Nós temos os produtos não duráveis, como, por exemplo, alimentos, roupas, calçados, em que o consumidor tem uma garantia, que é vedada, né, pelo Código do Consumidor, de 30 dias. Então, ele vai ter 30 dias dentro desses produtos para poder ir buscar sanar, né, o probleminha ali que ele teve. E aí nós temos também os produtos duráveis, que são carros, televisão, geladeira, que o código traz para a gente aí 90 dias de garantia. Excelente, Romana, muito obrigado. E agora a segunda pergunta vai para a Ana Sueli. Ana Sueli, tudo jóia? Boa noite. Tudo bem, boa noite. E, Ana Sueli, nós estamos aí em uma era cibernética, né? Nós vemos aí que as compras online, elas até ultrapassaram a compra física. E tendo em vista isso, né, a compra online, a venda pela internet, a compra e a venda pela internet, eu queria perguntar para você, como é que funciona o direito de arrependimento com compras feitas pela internet? Bom, inicialmente vale ressaltar que é o direito de desistir de uma compra após receber o produto em até 7 dias. Esse direito ele é basicamente a compras feitas pelo WhatsApp, pelo telefone, pela própria internet, né? Então, são compras fora do domicílio da loja. O consumidor ele tem o direito de desistir dessa compra e esse direito ele não se aplica a compras feitas em lojas físicas. Por exemplo, eu me movimentei até a loja, fiz uma compra. Eu não tenho o direito de desistir desse produto. Excelente. E, Henrique, responde para nós aqui agora. O que é venda casada, Henrique? Fala um pouquinho para nós sobre venda casada. A venda casada acontece quando o consumidor, ao contratar serviço ou adquirir produto, leva outro além do contratado por um valor adicional não desejado, ato esse proibido. Vou citar 2 exemplos de venda casadas. O primeiro, consumação mínimas em estabelecimento. Acredito que todos aqui presentes já devem ter ido a algum restaurante ou barzinho que tinha essa taxinha mínima. Isso é proibido. Segundo exemplo, combos de internet e telefonias que não são oferecidos esses serviços de maneira individual. Também é proibido. Excelente. E você aí, né? O direito em relação a restaurantes, bares, casas de show, né? O que pode e o que não pode. Aproveitando que o Henrique já introduziu aqui um pouquinho, né, sobre essa venda casada em relação a isso aí, é até algo também que eu já iria falar para você, que é vedada essa consumação mínima, né? Muita gente não sabe disso e tem muitas casas de show, muitos bares, restaurantes que estipulam a consumação mínima para cada cliente, para cada consumidor, e isso é vedado. Talvez você não saiba, né? Essa consumação mínima é vedada. O estabelecimento ele pode cobrar pela entrada e por aquilo que foi pedido, por aquilo que foi consumido. Essa taxa de consumação mínima, né, é vedada. E também, falando em taxa, né, o famoso 10%, né, alguns estabelecimentos cobram 10, 15, 20% aí, como taxa de serviço, né? Você vai pagar essa taxa como conhecida gorjeta. E isso também não é obrigatório, é facultativo, é opcional. Você não é obrigado. E aqui lembrando que nós estamos tratando sobre o direito do consumidor, né? Nós não estamos aqui falando sobre o que é ético, se deve ou se não deve fazer, mas como o direito do consumidor abrange, né, essa ação. E não é obrigatório, é opcional. Caso o local, caso o estabelecimento insista, né, e cobre de você, você pode requerer a nota fiscal, destacando ali aquela taxa
e depois você vai até os meios, né, que você tem para recorrer e exigir esse ressarcimento. Outra coisa também, só para a gente fechar um pouquinho sobre essa questão, né, casas de show, bares e também restaurantes, a comanda, tem muitos desses estabelecimentos que colocam a comanda com uma multa caso o consumidor ele perca essa comanda. E essa multa também é considerada uma prática abusiva. E você que talvez perdeu sua comanda ali naquele estabelecimento e é obrigado, né? Eles vão falar, não, você é obrigado a pagar. Não, você não é obrigado porque é responsabilidade do fornecedor, né? Essa relação, esse acompanhamento, esse monitoramento daquilo que foi gastado ou não. E agora eu vou voltar à pergunta romana. Romana, os estabelecimentos comerciais podem colocar como opção de pagamento apenas dinheiro? Então, Caleb, por incrível que pareça, em pleno 2023, sim, os estabelecimentos podem, né, colocar aí como opção de pagamento somente dinheiro. Ao contrário, o que não pode acontecer é ele não aceitar dinheiro e estabelecer, por exemplo, só aceito cartão ou só aceito Pix, não aceitamos dinheiro. Isso não pode. Agora, se colocar que não aceita cartão, mas apenas dinheiro, pode sim. Excelente. E eu vou voltar a palavra ao Henrique. Né, Henrique? O que fazer quando houver uma negativação indevida? Caso o consumidor tenha seu nome de maneira indevida colocado no quadro de inadimplentes, ele pode, além de pedir o cancelamento da cobrança e a negativação, uma indenização por danos morais, bastando recorrer aos meios judiciais com auxílio de um advogado devidamente constituído. Excelente. E aqui, para a gente fechar, né, eu vou voltar a palavra à Ana Sueli. E, Ana Sueli, vamos lá, é uma coisa básica, né? O princípio é o que nos rege até aqui. Eu senti que eu fui lesado, fui ofendido, né? Senti que o meu direito foi lesado em relação ao consumo. Em alguma relação de consumo ali eu fui lesado. A quem devo recorrer? Bom, inicialmente o consumidor ele deve procurar a empresa para tentar resolver de uma forma amigável. Ligar pelo saque ou usar os meios que o próprio governo disponibiliza, como Reclame Aqui ou consumidor.gov, para poder evitar esse litígio, que esse desejo seja judicializado. Se não resolver, o consumidor ele deve procurar o PROCON da sua região ou até mesmo um advogado. E o consumidor ele deve procurar isso de uma forma mais rápida possível para poder sanar mesmo essa ferida que foi causada pelo estabelecimento de consumo. Excelente. E aqui nós vemos, né, pessoal, ao contrário do que muita gente pensa, né, muitas pessoas acreditam que a resposta para tudo de primeira, né, é judicialização, é entrar com processo. E para quem está no meio, né, o operador do direito vive essa realidade, que é muito mais fácil nós virmos aos meios cabíveis, né? O que eu posso fazer para que não precise de uma dor de cabeça, de um processo, de um tempo a mais, e eu vou tentar resolver essa questão de uma forma administrativa, de uma forma em um processo natural, e caso não seja possível, né, eu tenho sim esse resguardo do direito ao consumidor, você pode sim recorrer às vias, né, judiciais, e lembrando que nós estamos aqui tratando do direito do consumidor, e como já foi falado, né, nesse dia a dia, né, nessa prática, quando esse direito do consumidor abrange, te atende, né, ele vai te resguardar, te proteger, mas lembrando que nem tudo, né, é relação de consumo, nós precisamos de entender que nem toda compra e venda existe nela uma relação de consumo. É preciso entrar aqui, né, em alguns termos técnicos, o próprio CDC vai nos falar sobre isso, mas precisa-se, por exemplo, que o consumidor ele exerça aquela atividade com habitualidade. Precisa ser habitual. Eu cheguei e comprei um carro na mão do Henrique. Né? Será que houve uma relação de consumo? Não necessariamente. Será que o Henrique ele tem essa atividade de venda com habitualidade? Eu comprei direto do Henrique. É diferente do Henrique me vender o carro usado dele, né? Um carro que talvez seria de algum conhecido, para uma concessionária que tem essa habitualidade, né? Que se encaixa, ela vai ali se configurar nessa relação de consumo. Então, tanto o fornecedor quanto o consumidor, eles precisam se encaixar para serem tidos, né? E para se haver mesmo uma relação de consumo. Eu agradeço você, telespectador, que nos acompanhou até aqui, que pôde aí ver um pouquinho, né, dessa abrangência do direito do consumidor na prática, no seu dia a dia. E foi um prazer para nós estarmos aqui. Esperamos que tenhamos novas oportunidades. Muito obrigado mesmo e até mais.